Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre. Deixa eu apagar tudo isso. Então, eu queria conversar com vocês pelo seguinte: por que que eu marquei essa reunião? Porque na realidade eu trabalhei duas NRs, assim, duas. Eu trabalhei, para falar a verdade, eu trabalhei três NRs, né? Isso. Eu trabalhei três NRs assincronamente, né? Eu trabalhei a NR 7. Deixa eu ver, eu acho que foi isso mesmo. Eu não lembro se é 7 eu trabalhei assíncrono ou foi síncrono, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu trabalhei a NR7, a NR8 e a NR9. Eu trabalhei essas três NRs de forma assíncrona com vocês. Então eu acho que seria legal dar uma conversada, né? Para ver se vocês têm alguma dúvida em relação a tudo que foi falado, né? Porque assim, a NR9 é nova, novíssima, né? A NR8 nem tanto, deixa eu ver aqui. Nem tanto. Trabalho, trabalho.gov.br. Aí a gente vem aqui em fiscalização. Aí a gente vem aqui em segurança e saúde do trabalho. E agora a gente vai aqui em normas regulamentadoras. Aí vem aqui, ó, normas regulamentadoras. E aqui tem todas as normas, né? Então, a NR7 é novíssima, nova, 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 nova. Tá aqui, ó. Vou até abrir aqui para vocês verem. Eu trabalhei essa aqui, ó, que ela entra em vigor dia 9 de março do ano que vem, um ano depois. Ela foi editada, né? Foi publicada em 9 de março deste ano e passa a valer em 9 de março do ano que vem. Trabalhei com vocês também a NR8, que é edificações. Ela já é antiga, em 2011. E trabalhei a NR9, que ela é nova também. Aqui, ó. Ela foi editada e publicada em 10 de março e passa a valer a partir de 10 de março do ano que vem, né? Então, assim, vocês estão pegando muita coisa no forno, né? Praticamente nem foi ainda, nem entrou em validade, né? Nem tá na vigência e a gente já está estudando. É muito legal isso aí. Isso é muito bom, né? O pessoal do quarto semestre já não pegou, não teve essa sorte. Boa parte das normas que eles estudaram está mudando, né? Então é ruim nesse sentido. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, assim, dúvidas, né? Sei lá, um overview, né? Queria começar com a NR7, né? Que é o PCMSO, tá? Um novo texto, né, do PCMSO, que está aqui, né? Ficou alguma dúvida no PCMSO? Vocês têm alguma coisa a falar, a escrever? Ou não viu? Ah, nem vi isso aí, professor. Né? E talvez eu pudesse até instigar vocês. Se quiser falar, pode falar, tá, gente? Pode me cortar, não tem problema. Eu poderia até instigar vocês, perguntar o seguinte: mas por que que vocês, como técnico de segurança do trabalho, está estudando o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO? O que vocês acham? Olha, ninguém quer falar. Eu, assim, eu faço estágio e aí eu meio que tenho um palpite, assim. É que assim, a gente faz o PPRA, a gente vai fazer. Ou não sozinho, né, mas a gente vai fazer. E daí o PCMSO, ele é feito a partir do que a gente coloca no PPRA. Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso antes tipo, quando estiver colocando as informações lá, sabe?
Ah, legal. Boa observação. Excelente observação, por sinal. É verdade. O PCMSO, ele depende do PPRA, perfeito. Quer dizer, dependia, né? Ou, por enquanto, ainda depende, né? A partir de março do ano que vem, ele deixa de depender, né? Porque não vai existir mais PPRA, né? Então, mas de qualquer forma, ele vai depender de um levantamento da área de segurança do trabalho, né? Perfeito, boa colocação, viu, Nicole? Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, quando a nova NR1 for feita lá, não vai ter mais o PPRA. Só que a NR9, ela trata sobre o PPRA. E aí, tipo, ela vai continuar existindo. Meio que não teria muito sentido, já que não vai ter mais PPRA, não é? Então, mas a NR9 já não fala mais de PPRA. Da própria NR9, ela acabou com por enquanto, ela é o programa de é, é, programa de prevenção de riscos ambientais, assim, né? Ele ainda é, mas a partir de março do ano que vem, ela muda de nome, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, entendeu? Ou seja, o PPRA morreu, gente, acabou. Não passa a não existir mais o PPRA. Não significa que você não tem que fazer o levantamento, não é isso, tá? O levantamento dos riscos ambientais ainda continua continua sendo feito. Só que não se faz mais esse PPRA, faz o levantamento. E aí esse levantamento ele vai ser sim, esse sim vai ser, digamos, a base para se fazer o PCMSO, o controle médico em cima desse levantamento ambiental, né? Então muda um pouquinho as palavras, muda talvez os documentos, mas a ideia básica ainda continua, né? Eu preciso de um levantamento da área de segurança do trabalho, das condições ambientais da fábrica, envolvendo os riscos físicos, químicos e biológicos, né? É o que prevê a NR9, e isso vai embasar a área médica para fazer um programa, né, para fazer o controle médico e saúde ocupacional, né? Ou seja, em função desses riscos, ele vai bolar o que é necessário, né? Que eu quero falar mais um pouquinho sobre isso. Só aproveitando aqui, a Fernanda, ela escreveu: eu acredito que para os exames são necessários saber os riscos que os trabalhadores estão expostos. Perfeito, é isso mesmo, Fernanda. É importante a gente conhecer o PPRA, assim, perdão, o PCMSO, que é um documento da área médica, né? Quem faz o PCMSO é o médico do trabalho, é ele que faz. Ele precisa das informações da área de segurança do trabalho para saber quais são os riscos. Riscos químicos, perdão, também, mas os riscos físicos, que tem a ver com as energias, né? Radiações ionizantes, radiação não ionizante, ruído, pressões anormais e etc. Os riscos químicos, que são os produtos químicos, os gases, os fumos metálicos, os fumos poliméricos, enfim, os riscos químicos e os riscos biológicos, né? Que, para falar a verdade, eles são até melhores do que a gente para fazer esse tipo de levantamento. Nós não somos muito bons para risco biológico, né? Mas de qualquer forma, isso tem que estar no PPRA. Desculpa. Isso tem que estar no levantamento dos riscos ambientais, né? Na realidade, isso tem que estar lá no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, lá da NR1, né? Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daí, né? E aí, então, o PCMSO, ele vai basear nessas informações para poder fazer este levantamento. Aí, esse documento, ele tem muita particularidade da área médica, que realmente não é dos nossos interesses, né? Mas o que é interesse, ou pelo menos o que nos é interessante, é saber sobre os tipos de exame, né? Por exemplo, o PCMSO, ele tem que incluir a realização obrigatória
de exames médicos, admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissional, né? Então, isso nós temos que saber. É muito importante, né, para o trabalho de toda a área do SESMIT, Segurança do Trabalho e Medicina, é importante que todos conheçamos isso, né? Então, assim, funcionário é admitido, tem que ter, ele tem que ter uma tem que ter um exame admissional, ele está sendo admitido, né? Existem exceções, mas no geral ele tem que fazer, né? O Nelson, o exame de audiometria, ele não é obrigatório em todos os cargos. Na realidade, ele só é obrigatório para aquelas atividades que existe o risco do ruído. Entendeu? Então, se você tem lá um ambiente que ele tem ruído, digamos assim, que ele está acima do nível de ação, isso nós vamos aprender mais para frente quando chegar lá na NR15, mas é a metade da dose, né? Então, assim, eu tenho limite, que é a partir daí que começa a ser insalubre, lá na NR15, e eu tenho um nível de ação. O nível de ação é metade. Então, eu diria o seguinte, que acima de 82 decibéis, mas isso nós vamos ter que estudar com um pouco mais de cuidado, passa a ser obrigatório a fazer os exames audiométricos, tá? Algumas atividades tem que fazer, de praxe, né? Algumas são até modernas, no sentido da gente saber que tem que fazer. Por exemplo, telemarketing. O pessoal que trabalha em telemarketing tem que fazer audiometria, porque eles ficam o dia inteiro com aquele fone no ouvido, né? E isso daí pode causar perda auditiva, então tem que fazer audiometria. Mas assim, os exames, eles têm que ser eles têm que ser pedidos pelo médico se existe o risco. Se não existe o risco, o médico não pode pedir esses exames. Quer dizer, ele não deve pedir, né? Não é que ele não pode, ele não deve pedir. Não faz sentido o médico pedir, por exemplo, na Unicamp, eu faço, por incrível que pareça, na Unicamp, eu faço audiométrico, né? Eu não sei por que o SESMIT da Unicamp, o melhor médico do trabalho da Unicamp, colocou lá que eu tenho que fazer audiométrico como professor. Bom, na realidade, eu até sei, porque se você pegar salas muito barulhentas, pode ter perda auditiva mesmo, é verdade. Mas, no geral, as nossas classes não são barulhentas, né? Mas classe de molecada é mais complicado, né? Assim, pra gente é mais tranquilo. Mas tudo bem, tem essa facilidade a Unicamp também de fazer esse exame. Numa indústria, se eu trabalhando na área de escritório, eu não faria, dificilmente seria pedido um audiométrico para mim, trabalhando no escritório, né? Tá? Estaria jogando dinheiro fora, né? Porque não tem nexo causal com a atividade. Agora, se eu tenho acesso à fábrica e vou para a fábrica, eu volto para minha sala, vou para a fábrica, aí tem que fazer audiométrico. Tem que fazer o periódico, né? Bom, aí é até o periódico aí, né? O admissional, que eu vou entrar no local que eu vou estar sujeito ao risco, então eu tenho que fazer os exames relativos aos riscos que eu vou trabalhar. O periódico. Retorno ao trabalho, se eu ficar um tempo afastado, quando eu volto eu tenho que fazer, né? Até para ver se eu tenho condições de retornar. Mudança de função, onde tenha uma como que eu digo, uma atividade diferente e tem risco, então eu tenho que fazer um exame para aquele tipo de risco, né? E o demissional, quando eu saio. Aí tem algumas exceções, né? No retorno ao trabalho, ele coloca aqui, ó, eles encurtaram, olha, o exame clínico deve ser realizado antes do empregado reassumir suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. Entendeu? Sei lá, sofri um acidente de moto, fiquei afastado 30 dias.
Eu volto, antes de voltar, eu tenho que fazer o exame de retorno ao trabalho. Tá? Isso está na nova norma. Antes não era assim, era mais tempo. Eu acho que era 180 dias de afastamento, se não for a memória. Não tenho certeza. Ou é 60 dias. Mas não era 30, não. Era bem mais. Aí agora já está 30 dias. Né? Tudo bem, gente? Tranquilo isso aqui? É fácil? Né? Então, existem algumas exceções aí que, assim, eu acho que é mais uma curiosidade, né? Acho que é importante essa questão do ASO, o atestado de saúde ocupacional, né? Porque uma vez que faz o exame, o médico tem que fornecer esse atestado. Eu acho que esse atestado é importante você saber, por quê? Porque provavelmente vocês, na função técnico de segurança do trabalho, vão ter que fazer integração de fornecedores, de empresas terceiras, que vai fazer algum tipo de serviço lá na empresa que você trabalha. E aí, você tem que pedir uma série de documentos. E um dos documentos que muitas vezes acaba vindo na mão do técnico de segurança do trabalho é o ASO. Né? Então, assim, eu acho que você tem que saber o que é que tem que estar escrito no ASO, né, para ter validade. Então, razão social, o nome completo do empregado, CPF, função, descrição dos perigos, fatores de riscos, né? Que tem que estar alinhado com o PGR. Isso é novo, não estava assim, essa redação. Indicação de data de realização dos exames, se ele está apto ou inapto para a função, o nome e número de registro do médico, aí sempre tem. E a data, né? Enfim. Então, essas informações aqui, elas são extremamente pertinentes para vocês fazerem a gestão do pessoal que está entrando dentro da fábrica. Porque normalmente é isso mesmo, né? Quem controla isso normalmente é a segurança do trabalho, tá? E isso fica lá no RH, normalmente fica no RH, arquivado. Às vezes fica na própria segurança do trabalho, né? Porque o médico do trabalho talvez não queira ver isso, né? Até porque não precisa, né? Aqui não tem nada que tem que ser o médico. Porque você vê lá, o médico que está assinando o ASO dessa pessoa que está indo para a empresa, ele está escrevendo se está apto ou não. Né? Essa é a ideia. Bom, e, e aí vai, né? Tem mais coisas aqui. Eu não vou me alongar nesse texto, porque já tem um vídeo sobre isso daqui, né? Essas tabelas aqui é puramente do médico, né? Não vamos nos ater nisso, isso não é importante para a gente, né? E fechou, né? Reset essa ideia. Mas se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá, gente? Aí a gente vai para a NR8. A NR8 é uma norma já mais antiga, ela trata sobre edificações é, laborais, né? Para trabalho, né? Não é moradia, é para trabalho, né? Condições, na realidade, é condições do local de trabalho. A bem da verdade, isso aqui. E aí ele coloca aqui o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? Eu acho que essa norma ela eu nem sei se ela se compensa essa norma, né? Do jeito que ela tá. Ela tem 2 páginas, nem isso, né? E ela fala muito básico mesmo, né? Professor, deixa eu Oi. perguntar uma coisa. É que essa semana, agora, você mandou 2 atividades. As duas são para entregar no domingo mesmo? Que foi a data que você colocou? Eu acho que sim. É porque é coisa, né? Como fala? São múltipla escolha, né? A atividade. Mas por quê? Tá muito apertado pro domingo? Não, é porque assim, eu não vi elas ainda, sabe? Porque eu tava fazendo outros trabalhos e também, como eu tô fazendo estágio, tá ficando mais corrida. Aí era só pra saber mesmo se era, tipo, pra domingo. Porque quando eu vi as duas, aí eu achei que você tivesse, sei lá, errado, alguma coisa assim.
Não, é que eu trabalhei a NR7 e a NR8 na mesma data. Desculpa, falei besteira. Eu trabalhei a NR8 e a NR9 na mesma data. Foi por isso, entendeu? Ah, Que a NR8 é uma folha e meia, ó, tá vendo? É bem curtinha. E a NR9, ela tem 3 folhas. Então ficou bem curto tudo isso. Eu trabalhei na mesma data, era muito curtinho, eu já trabalhei 2 NR, já matei, né? E, entendi. e aí Como gerou eu ainda dois. não vi o material, eu não sabia como é que tava. Ah, tá. Aí gerou duas atividades, 2 listas de exercício. Mas acho que tem 5 questões em cada um, não tem muita coisa, né? Bom, se vocês precisarem de mais prazo, vocês me falam, eu aumento um pouco, não tem problema não, tá? O importante é fazer. Então, e aqui ó, ele vai falar algumas coisas básicas, né? Que é pé direito, ou seja, a altura do teto da edificação. Quer dizer, ele fala, mas não fala. Ele fala que tem que atender as regras do município, né? Então tá aqui. Fala um pouquinho de circulação, do piso, de vão de piso, escadas, rampas, mas assim, bem basicão mesmo, né? Sobre proteção contra queda nos andares acima do piso do solo, né? Os elevados, para que ninguém caia, né? Então tem que ter proteção. Que mais? Fala de proteção contra chuva, contra intempéries, né? Em espaço aberto, enfim. Basicamente é isso. É uma pincelada bem geralzão, como tem que ser, mas assim, muito fraco mesmo, tá? E a NR9, tudo isso que eu tô falando tá lá nos vídeos que eu gravei, tá, gente? Então quem assistiu deve ter olhado, deve ter observado isso aí que eu tô falando, né? E aí vem a NR9. A NR9, aí já e aqui, Nicole, aqui ele entra esse aspecto que eu falei para você, né? Nós temos 2 NR9. A NR9 atual, que é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o texto vigente, que eu não estou discutindo. Por quê? Porque ela deixa de valer em março do ano que vem. E passa a valer a nova NR9, que não é mais o PPRA, e sim é a avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Nossa, ela mudou até o nome, eu nem tinha visto. Mudou o nome, né? Então, essa nova norma, ela muda um pouco. Se a gente pegar aqui, ó, ela já não é mais um programa, mas sim uma avaliação. É diferente. Porque ela não, antes ela era um programa. Ela por si só era uma norma de gestão que colocava a obrigatoriedade de fazer um programa de fazer o PPRA. Ela passou a ser uma norma assim, uma norma técnica, né? Ela já não é mais uma norma de gestão, é uma norma técnica que apoia a NR1, né? Então ela já começa aqui, ó. Esta norma estabelece os requisitos para avaliação das exposições ocupacionais a riscos físicos, químicos e biológicos. Bom, já era químico, físico e biológico. Porém, quando identificados no programa de gerenciamento de risco previsto na NR1. Olha só, ela já está, digamos assim, eu queria usar um termo mais apropriado, mas ela está regulamentando, vou usar esse termo, ela está regulamentando a NR1. A NR1 fala do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco, e a NR9 vai falar, tá, muito bem, mas os riscos físicos, os agentes físicos, químicos e biológicos, e eu não quero, e vocês não podem. Boa pergunta, Fernanda. Mas vocês não podem ter dúvida o que é físico, o que é químico e o que é biológico, tá, gente? Na altura de campeonato não pode ter dúvida. Se você tiver dúvida, você pergunta imediatamente para mim, tá bom? Porque a partir deste momento nós não podemos ter dúvida nesses riscos,
que estar muito claro na nossa cabeça. Fernanda. Oi. Professor, Oi. boa noite. Eu ia Bom dia. perguntar, isso aí tem a ver com quadro de risco? Por- Com quadro de risco? porque eu sempre fico, assim, meio confusa na parte dos acidentes. Porque eu meio que confundo um pouco os acidentes em relação ao quadro de risco com os físicos. Ou não tem nada a ver? Tá. Deixa eu responder aqui. Eu acho que o melhor jeito é a gente ir lá no riscos ambientais. E aí eu também respondo a Fernanda, tá, Fernanda? E se a gente for aqui em riscos ambientais e clicar em imagem aqui, vai te aparecer talvez seja esse cara aqui que você chama de quadro de risco, né? É esse daí mesmo. Isso. Ele não está na norma, né? Isso aqui não está na norma. Eu vou abrir um qualquer, vou abrir esse aqui que é diferente, né? Vamos ver se ele fica bom aqui. Olha lá, ficou bom. Então, o que acontece? A gente usa isso aqui lá para NR5, para treinar cipeiro, né? Para dar curso para o cipeiro, para ele poder fazer um mapa de risco. Aí já tem as corzinhas, bonitinho e tal, né? Então, o que acontece? Respondendo, inclusive, a Fernanda, né? A NR9, ela nunca abordou riscos ergonômicos e nem de acidentes. Nunca, viu, Fernanda? A NR9 nunca foi para esses riscos. Sempre foi para esses daqui, ó. Os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos. Mas era previsto que a empresa tinha que tratar, não assim especificamente, mas que a empresa tinha que tratar os riscos ergonômicos e os riscos de acidente, né? Inclusive, tem uma NR, que é a NR17, que trata sobre ergonomia, né? Então, o que aconteceu? Na NR9, continua falando só dos físicos, dos químicos e dos biológicos, tá? A NR9 continua não falando de ergonômico e de acidentes. Mas a NR1, com o programa de gerenciamento de risco, ele fala tem que gerenciar os riscos. Existem riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos. A NR1 fala de risco ergonômico. E risco de acidente. Ela não exime a necessidade de fazer uma gestão de todos os riscos. Pelo contrário, ela define que tem que ter. A única diferença é que a NR9 se ocupa destes 3 riscos aqui. E aí, Maria, se a gente pegar o seguinte, ó, os riscos físicos são aqueles associados a algum tipo de energia. Então, os mais conhecidos, ruído, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais ou pressão normal, umidade. Esses são os mais comuns. Você vai encontrar isso aqui, sabe aonde? Na NR15, que trata sobre insalubridade. E a insalubridade, ela cabe para o risco físico, para o risco químico e para o risco biológico. Olha só que interessante. Entendeu? Não se tem insalubridade para risco de acidente. Tem para risco físico, para químico e para biológico. Tá lá. Né? A gente vai estudar isso mais futuramente, provavelmente no semestre que vem. Então, assim, indo direto no problema, né, com a tua confusão, que é entre o risco físico e o risco de acidente, o risco físico está associado à energia, algum tipo de energia. Então, ruído, alguma coisa produz o ruído, é energia. Vibrações, né? E outra coisa, ele te gera esses riscos aqui, eles te prejudicam a tua saúde, todos eles. Ruído prejudica a saúde, vibração prejudica a saúde, radiações ionizantes prejudica a saúde, não ionizantes prejudica a saúde, frio, calor, pressões anormais, umidade, tudo isso aqui te prejudica a saúde, né? Então, está intimamente ligado à insalubridade, a alguma coisa que te faz mal na saúde, à saúde, tá? Já os riscos de acidentes, não. Eles não necessariamente eles estão associados à energia, né? E eles não fazem mal à saúde, né? Então, assim, eles estão
eles, na realidade, eles estão associados a um acidente, a uma coisa que quebrou a normalidade do dia, né? Por exemplo, um layout inadequado. Isso é um risco de acidente, né? Tem alguma coisa no meio do caminho, você pode tropeçar, é um risco de acidente, né? Ele não vai fazer mal para a sua saúde, mas ele pode gerar um acidente. Lógico, um acidente pode te dar um. O dano de um acidente pode ser muito pior do que alguma coisa que te faz mal à saúde, né? Sem dúvida. Ele não deixa de ser um risco, né? É um risco, mas ele não está associado à saúde. Máquinas e equipamentos sem proteção, né? Ou seja, não tem lá uma proteção da polia, uma proteção da correia, não tem uma porta, não tem uma grade, não tem nada. Ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada ou defeituosa, isso, no sentido da iluminação, ela pode aumentar o risco de ter um acidente. Por exemplo, operador de empilhadeira. Imagina que ele. Vamos pegar uma cena clássica de operador de empilhadeira para riscos de acidente. Clássica. O operador de empilhadeira, ele está na área de fora da fábrica. Tá? Sol. Aí ele pega lá um pallet e começa com mercadoria e entra na fábrica, que é escuro, é mais escura, né? Muito embora tenha iluminação, mas é escura. Você acredita se eu falar que ele vai ficar alguns segundos sem visão? Vocês sabiam disso? Sim, porque às vezes quando a gente chega do sol que entra dentro de casa já não está enxergando nada. Isso. E agora imagina que alguém atravessa a frente da empilhadeira nesse momento. Entendeu? Isso é um risco de acidente, né? Por iluminação, né? Por iluminação, problema de iluminação. Eletricidade. Eletricidade tem a ver com energia. Mas ele não está em risco físico porque ela não gera doença, né? Na realidade, doença. A pessoa não fica doente porque trabalha com eletricidade, né? Mas a pessoa fica doente porque trabalha com ruído, ela perde capacidade auditiva, né? Ela fica doente porque trabalha num ambiente muito quente, não é? Mas eletricidade não, né? Mas corre risco de levar um choque, um arco voltaico. Oi. Então, meio que os riscos físicos, eles são aqueles que causam doenças, tipo, a longo prazo. E daí os de acidentes são aqueles que as coisas podem acontecer, tipo, subitamente. É isso? Isso. É isso mesmo. Eu acho que essa definição é bem legal. Talvez não seja uma definição. O de acidente está perfeita, a tua definição. Os riscos físicos, talvez a definição ela não seja, digamos assim, adequada, mas ela está relacionada, né? Os riscos físicos eles estão associados a provocar doença ao longo, com o tempo. Mas não é a definição de risco físico, tá? A definição, na realidade, são envolvendo em energia. Mas eu acho que a gente pensar em energia e pensar em desenvolver doença, eu acho que fica muito mais preciso para a gente classificar como risco físico ou risco de acidente, né? E uma coisa assim, súbita, né? Ninguém vai perder a audição por ruído subitamente, né? Isso é com o tempo. Mesma coisa, vibrações. Né? Ninguém vai desenvolver algum problema sei lá, de junta muscular ou alguma coisa assim, né? De articulação com vibrações da noite para o dia. Vai um tempo. Radiações ionizantes. Também ninguém vai. Se bem que a ionizante é com o tempo também. Existe uma exceção na não ionizante, porque a não ionizante, arco elétrico, solda elétrica, tá? A hora que ele abre o arco, ele aqui tem um momento que é praticamente um acidente, que é aquela hora que ele está soldando, vamos supor, ele solda sem pôr a máscara. Ele vai ficar com os olhos ardendo, ele vai perder a visão, assim, momentânea, né? Tem gente que põe até batata nos olhos assim, para ver se passa, né? A radiação ultravioleta gera isso daí. Mas, no geral, a gente tem que pensar que a radiação ultravioleta, ela é muito pior do que isso, ela provoca câncer de pele.
É muito mais grave, né? E isso é com o tempo, né? E assim vai. Tá bom? Ó, probabilidade de incêndio, explosão, armazenamento inadequado e situações de risco que podem contribuir para a ocorrência de acidentes, isso são os riscos de acidente. Então, o físico, tá, Maria? O físico e o de acidente, é assim, é até fácil de você diferenciar, né? Se você pegar essa caroninha no que eu falei. Os químicos tem muito a ver com o estado físico, né? Agora, o estado físico na matéria. Poeiras, substâncias líquidas, vapores, gases, neblinas, névoas, né? Olha, poeira, pó em suspensão, névoa, líquido em suspensão, neblina, líquido também em suspensão, gases já é uma propriedade física, né? Vapores, aí são os líquidos na forma de vapor, e os líquidos, as substâncias, não só os líquidos, pode ser os pastosos também, são substâncias químicas em geral, vai entrar aqui, né? O, o biológico tem a ver com micro-organismos, não tem a ver com organismos grandes, tá? Por exemplo, cobra não entra como um risco biológico, ele entra como um risco de acidente. Mas assim, também não tem muito problema, né? É que assim, eu não vou fazer um PPRA falando de cobra. Não me interessa. Nem de escorpião. Não me interessa. Isso é risco de acidente. Desculpa, não teria mais o PPRA, né? Mas eu não vou fazer um levantamento de riscos ambientais, segundo a NR9, considerando cobra, lagarto, escorpião, aranha, de jeito nenhum. Isso fica aqui em acidentes, tá? Aqui eu vou considerar só vírus, bactéria, protozoários, fungo, né? Eu vou considerar os micro-organismos, só eles, tá? Onde eu posso ter uma epidemia, uma pandemia, vou ter alguma coisa assim, ok? Deixa eu pegar aqui o Nelson, deixa eu ver se eu pulei alguém. Aqui. Bom, a Fernanda eu respondi, né? Questão dos riscos ergonômicos e acidentes, né? E sim, os ergonômicos e acidentes ficam no PGR, perfeito, fica lá. É tratado, tá? Mas não na NR9. O Nelson, no caso de periculosidade, entraria os riscos de acidentes? Sim, Nelson, periculosidade entre os riscos de acidente. Não que todos eles, mas alguns riscos de acidente entram na periculosidade, não todos, tá? Por exemplo, trabalho em altura tem um risco danado de acidente, mas não entra em periculosidade, tá? Mas trabalho com eletricidade entra como periculoso, tá bom? Então, é isso aí. Não dá para falar que todos esses riscos aqui são periculosos. Não. Pode até ser que de fato seja, mas legalmente falando, não, tá? E tem risco aqui no físico que cabe na periculosidade, tá? Então não dá pra gente falar que aqui a periculosidade só tá nos de acidente. Também não é verdade. Eu tenho periculosidade no de acidente, tenho periculosidade nos físicos, tenho periculosidade nos químicos, e eu acho que eu tenho periculosidade aqui também, ó, nos biológicos. Aliás, acho não, eu tenho periculosidade aqui nos biológicos também, tá bom? Não é muito casadinho essas relações. O Rafael, você escreveu um texto aqui? Vamos lá. Professor, me tira uma dúvida. É de outro assunto, mas na área de norma. Vamos supor que uma empresa X contrata o serviço de uma empresa Y para alguma atividade em altura, por exemplo. E aí, o funcionário da empresa Y vai realizar o trabalho sem nenhum equipamento de segurança para trabalho em altura. Então ele cai e se machuca grave ou vem a óbito. Tá? Quem responde por isso? A empresa do funcionário Y, por ele não estar usando nenhum EPI, ou a empresa X, por ter ocorrido dentro do seu espaço e não houve uma fiscalização antes do ocorrido. Por exemplo, de um fato, o caso dos jovens do Flamengo,
onde um técnico de segurança do trabalho fez uma inspeção e um laudo onde consta que não conformidade na questão elétrica do dormitório. Bom, Rafael, aí é uma questão assim de responsabilidade solidária, né? No geral, a empresa tomadora de serviço, ela tem responsabilidade sobre isso, tá? E ela pode responder por isso. E tanto é que se houver uma interdição por causa de óbito, vai interditar o patrimônio da empresa tomadora de serviço, não da prestadora, mas da tomadora. A tomadora, ela tem responsabilidade sim, total. O que acontece é que, por exemplo, numa ação judicial, que pode acontecer contra a tomadora de serviço, a tomadora de serviço vai ter que se defender e ela vai perder, né? Ela vai ter que indenizar e ela vai ter que acionar a empresa proprietária, ou melhor, a empresa que estava prestando serviço, para ela ressarcir os custos, os danos. O funcionário ele pode, ou a família pode processar qualquer uma das duas empresas, tá? Ela pode processar a empresa tomadora de serviço ou a prestadora de serviço. Normalmente isso daí é canalizado para a prestadora de serviço. Às vezes o processo vai contra as duas. E aí acaba ficando com a prestadora. Mas tem casos que a prestadora não consegue assumir, ou não pode, ou é muito picareta, e quem acaba assumindo é a tomadora de serviço. Tá? Do exemplo do Flamengo é um pouquinho diferente, né? Houve omissão do Flamengo em relação às condições de instalações elétricas lá dos containers da garotada, né? E assim, ele se defendeu falando que foi uma casualidade, mas está comprovado que não foi uma casualidade. Sabia-se das condições atípicas, né? Então, assim, não foi uma questão de terceiro ali, né? Ali tem uma responsabilidade civil e criminal, sim. O Flamengo responde por isso. E ele até já indenizou, eu acho que indenizou a família da garotada e tal, mas pode ser que isso complica um pouco mais aí pela frente. Aí, ainda então, o Flamengo contratou uma empresa terceira para resolver o problema. A mesma emitiu nota de que fez o trabalho, mas na verdade não foi realizado, de acordo com a perícia. Aí quem responde? A empresa terceira ou o Flamengo? O Flamengo responde. Ele vai responder sempre. E ele vai perder. Aí ele tem que processar a empresa que prestou o serviço que não fez o serviço de acordo. Se ele tiver prova que foi contratado de serviço para fazer isso e ela não fez, ele vai conseguir que essa empresa indenize ele. Mas a responsabilidade é do Flamengo. Tá? Porque o Flamengo que não supervisionou. Entendeu? Então, e outra coisa, né? Quem é que assinou a RT dessa obra, né? Provavelmente nem tem ninguém que tenha assinado a RT, o auto de responsabilidade técnica de um engenheiro, né? Então, a responsabilidade cai sobre o Flamengo, com certeza, né? A gente comprou um apartamento já no começo do ano para minha mãe morar, e no apartamento ele tem uma sacada bem bacana, e assim, mas minha mãe morre de medo de altura, né? Então ela mal vai na sacada. Se bem que agora ela começou a ir, tá perdendo um pouquinho de medo, mas ela tem tela, né? Que nem de criança, sabe? Tem tela em toda a sacada e tal. Mas assim, tá nos planos colocar uma box, né? Aqueles vidros, né? Com abertura plena lá, não sei se vocês já viram, que transforma a sacada numa salinha, né? Então você fecha o vidro ou abre, né? Enfim. E aí eu conversei com o zelador do prédio, né, sobre essa questão e se ele tinha alguma vidraçaria para me indicar, né? Porque é muito comum nos prédios assim ter uma certa preferência por um ou outro, tal, né? E ele falou assim, sem pensar, assim de pronta ajuda, ele já pegou e me falou o nome de uma empresa, né?
uma vidraçaria que é perto lá, né? Enfim. E, e aí ele comentou um negócio que na época eu não tinha nem me tocado, ele comentou um negócio, né? Ele falou assim, não, eles não sei o que, não sei o que eles são bons, eles certinho, eles não dão cano, trazem toda a documentação de integração, documentação, né, para poder entrar, né? E eles recolhem certinho o RT. E aí eu fiquei olhando. A RT? Eu nunca paguei RT para minha casa, né? Nunca, né? Eu acho que nem no projeto. Eu estou na dúvida se o calculista que fez aqui os cálculos, se recolheu o RT, eu não lembro. Esse deve ter recolhido. Eu não sei, eu preciso ver lá nos documentos. Mas eu nunca fiz nada com com anotação de responsabilidade técnica, né, do CREA para minha casa. E eu fiquei olhando, tipo assim, uma serralheria, uma vidraçaria, o cara assinar uma RT, né? Aí eu olhei assim, é, acho que você tem razão, viu, Júlio? Acho que é bom. Aí ele olhou, mas tem que ter RT. Ele falou desse jeito, mas tem que ter RT. Você já imaginou se coloca uma vidraça dessa e cai um vidro em cima de alguém lá embaixo? Você tá ferrado. E eu olhei e falei, é verdade, né? É verdade. A RT, Fernanda, é um documento que o engenheiro emite para uma obra, um projeto, para alguma coisa nesse sentido, onde ele assume a responsabilidade técnica, né? Então, RT significa anotação de responsabilidade técnica. Eu só tenho certeza, eu só tenho segurança de que uma obra, ela, existe um responsável por aquela obra, o responsável técnico, se ele recolher a RT. Se ele emitir esse documento, pagar junto ao CREA. Custa uns 80 e poucos reais aí, né? E aí eu tenho que ter uma cópia disso. A partir daí, aquele serviço, aquele projeto, aquela coisa que está escrito nessa anotação, é responsabilidade dele. Então, no caso lá da janela, se ele me dá uma RT de construção e instalação é, do box, da janela, se por acaso acontecer um acidente, é pouco provável que aconteça, mas se acontecer algum acidente com essa janela, ele é diretamente o responsável, né? E eu tenho um documento legal que certifica que ele é o responsável. Caso contrário, fica difícil, entendeu? Fica muito difícil, porque se ele não emitir RT, ele pode simplesmente falar que não foi ele. Não, mas eu não fiz essa obra. Não, imagina. Ele não me contratou para ser o responsável técnico aí, imagina. Ele me contratou só para fazer o projeto da janela. Ou então, não, mas ele não contratou o projeto da janela, ele pediu uma janela, nós tínhamos entregou. Não. Essa janela que ele pediu não serve aí. Entendeu a jogada? É meio complicado isso daí, né? Bom, gente, e por fim, o ergonômico, né, que tem a ver com postura, esforço físico, questões emocionais, estresse, etc. Né? Então ele entra aqui, que é a NR17, tá? Bom, então lá na NR9, ele trata sobre essas condições aqui de como fazer, né? Só que sim, está faltando anexo nessa NR. E apesar dele trazer bastante coisa, né? Então ele fala identificação, como tem que ser, que tem que ter, ele dá bastante detalhezinho aí, mas essa NR ela tá pobrezinha ainda, né? Então ela precisa. É legal o que ele trata aqui nas disposições transitórias. Isso é muito legal, né? Então ele trata o seguinte, né? Que os limites de tolerância são aqueles contidos na NR15 e seus anexos. Se você ir lá na NR15, ele define um monte de limite de tolerância, que significa o seguinte: por exemplo, o ruído faz mal, gera perda auditiva, sem dúvida. Mas quanto de ruído gera perda auditiva? A gente não vive num planeta silencioso. Nosso planeta tem barulho, né? Nosso mundo tem barulho, tem ruído.
E dentro de uma fábrica, dentro de um escritório, dentro de um negócio, tem ruído, né? E quanto é que faz, né? Então, lá ele vai estabelecer os limites, que a partir de um certo limite, passa a ser perigoso, danoso à saúde, né? À integridade. E isso tem para tudo. Produtos químicos, por exemplo, tem uma série de produtos químicos que fazem mal. Mas quanto faz mal, né? Qual é a exposição? A partir de quanto faz mal, né? Então, assim, sabe que, como fala, veneno, não todo veneno, né, gente? Mas veneno em dose pequena pode ser um remédio, né? E é pura verdade, se você pegar os meus medicamentos, alguns deles, o princípio ativo, ele é tóxico, né? Muitos deles são tóxicos. E só não te fazem mal porque a quantidade é pequena, e a quantidade é pequena e te ajuda a resolver um problema, né? Poxa, você tem sei lá, tá com como fala, uma micose, tá com micose, alguma coisa assim, nos dedos, por exemplo. Pelo amor de Deus, pode acontecer, né? Pode acontecer. Poxa, isso daí são bactérias, né? São micro-organismos ali. Você vai passar uma pomada. Essa pomada, ela é venenosa? Ela faz mal? Faz. Lógico que faz. Ela mata os bichos? Não é? Se mata os bichos, ela faz mal. Só que você vai passar uma quantidade que é inofensiva para você. Então é a mesma coisa, né? Quando a gente coloca lá os critérios da NR15, são produtos que te fazem mal, mas em quantidade que até aquele limite não te causa mal. Bom, pelo menos não deveria, né? Então ele prevê isso, tá? Para você fazer o teu levantamento, né? Então, não é porque você tem uma dada substância que ela é perigosa que significa que você tem que sair para mudar tudo. Não. Mas quanto é? Qual é a dose? Você está exposto a quanto? Eu estou exposto a 10 ppm. Aí qual é o limite? O limite é 50 ppm. Então não tem problema. Olha lá, o Nelson. Remédio de cobre é utilizado para fazer remédio. Sim, sim. É isso mesmo, né? E muita coisa é assim, né? Hoje, o pessoal está usando, foi aprovado no Brasil, não sei se já começou a produzir, né? O princípio da maconha utilizada para fazer medicamento, né? Fazer medicamento. Então, uma coisa que te faz mal, bom, sei lá, mas uma série de drogas que te fazem mal, pode te fazer mal, depende da dose, né? Em pequena quantidade, não, ele vai te ajudar. O álcool, né? O álcool é um exemplo clássico disso, né? Você pega assim, o álcool faz mal. Pô, mas peraí, faz mal? Álcool faz mal? Faz? Né? O álcool nunca foi tão venerado como está sendo venerado ultimamente, né? A importância na questão de higiene, não é? O álcool é muito importante, né? Eu vi essa cerveja de maconha, eu vi o negócio lá. Tem um videozinho, passaram para mim o Zap, passaram para mim o cara ele estava experimentando essa cerveja de maconha. É verdade, ela é lá da Europa, né? É da Espanha, ela é da Espanha. E ele começa falando, e rapaz, de repente você percebe que ele não, é zoeira, tá? É brincadeira. Ele não tá falando coisa com coisa. E ele começa a dar risada, não sei se vocês viram isso, porque ele acha engraçado a bolha, que sai de baixo e sobe. Ele começa a dar risada disso. É um barato o vídeo dele. E depois no final ele fala: Bom, tá bom, eu vou ver, eu vou desligar agora, porque bateu uma baita fome. E ele termina assim, ó, não é da Espanha, eu consultei, pode ser que tenha na Holanda, mas é da Espanha, o que eu vi lá é espanhola, eu consultei o rótulo, tem realmente na Espanha. E ele fala assim, bateu uma baita de uma fome, eu vou ver agora se tem aqui um sanduíche de goiabada para matar essa fome. Sanduíche de goiabada, gente. É muito engraçado. Eu contando, não, mas ele falando, você racha da risada, né? Porque tá doidão, né? Tá doidão. Mas não, com certeza não, nada a ver, né? Porque não é porque é uma substância alucinógena que
nessas condições vai ser, né? A quantidade é pequena, né? E etc. Então, enfim. Então, gente, para encerrar aqui, né? Não ir muito longe, ele fala que é a questão de nível de ação, que a gente vai também estar vendo, que é metade do limite de tolerância, e nível de ação para ruído, né? Que assim, não é porque a exposição chegou no limite de tolerância que eu vou tomar providência. Na realidade, eu tomo providência muito antes de chegar no limite de tolerância, entendeu? Então, esse muito antes chama nível de ação. Então, se a meu limite de tolerância é 50 ppm, se chegar em 25, eu já tenho que ter um plano de ação, entendeu? Que é o meu nível de ação. Isso está na NR9, sempre esteve, né? Sempre esteve. E ele fala aqui que na ausência de limite na NR15, aí pode usar a CGIH, que é a norma, gente. E eles são muito bons. Mas se tiver na NR15, tem que usar a NR15. É assim, se na NR15 falar que o limite é 15 ppm, a CGH provavelmente fala que é 10. Eles são muito mais rígidos. E eles atualizam praticamente todo ano. E a NR15, bom, NR15, né? Aqui, ó. Vou dar uma mostradinha para vocês na NR15, né? Só para ver se ele entra aqui, né? Mais um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia. A NR15 é uma boa norma, né? Mas não dá para comparar com a CGH. A CGH é muito mais rigorosa. Então, se a gente pegar aqui, ó, NR15, eu vou pegar aqui a norma, ela de 2000, bom, ela foi atualizada em 2019, né? Mas as tabelas não foram, não. Ela é uma norma bem maior, tem 110 páginas, só que tem muita tabela, né? Então, eu vou dar uma mostradinha aqui, só para vocês terem uma ideia aqui no... Tem muita parte de condições isobáricas, né? Isobárica não, de hiperbárica, né? Mergulhador, trabalhador de tubulão, né? Então tá aqui, ó. Aqui nós temos a substância química, né? E o limite. Por exemplo, esse acetaldeído, o limite de tolerância dele é 78 ppm. E o nível de ação? O nível de ação é metade. Então, com a metade de 78, faço lá um monitoramento ambiental e detecto que está tendo uma exposição a acetaldeído superior a 39 ppm, ou 39 ppm, eu tenho que tomar uma ação. E a ação provavelmente aqui vai ser, ou eu vou usar um EPC, vou usar lá uma ventilação diluidora ou exaustora, ou eu vou usar um EPI, conforme o caso, né, com máscara, filtro respirador, para tentar atenuar esses 78 ppm. Aí eu tenho que usar um filtro respirador que consiga trazer esse número abaixo do limite do nível de ação, né? Então, se tiver, por exemplo, tá com 70 ppm, beleza, mas eu tenho que baixar de 39, porque é 39 nível de ação. Aí você fala assim, tá, mas e aí? Não, a partir de 39 tem que usar, por exemplo, máscara, filtro respirador, né? Então é isso, gente. Essa norma a gente vai estudar mais para frente, né? Quem sabe até lá eles mudam um pouquinho. Bom, o que eu tinha que falar para vocês era isso. E escutar dúvidas. Se vocês tiverem alguma coisa mais para falar. Caso contrário. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Eu estava trabalhando nessa quarentena em uma empresa de vidros. Aí eu cheguei a entrar no setor de polimento. Aí a minha pergunta é sobre ergonomia. O risco ergonômico, sobre a monotonia e repetitividade. É obrigado as empresas dar uma pausa
nessa área, tipo, de produção, ou não? João Paulo, eu não sei te responder, porque teria que avaliar o posto de trabalho, né? E, assim, cada caso é um caso, né? Então, assim, o que tem que fazer é, primeiro tem que avaliar se existe um risco ergonômico. E se existe um risco ergonômico, tem que fazer um laudo ergonômico. Esse laudo ergonômico é feito por um especialista em ergonomia, e Mas aí ele pode vai ser feito propor. por um técnico? Oi, como que é? Pode ser feito por um técnico essa avaliação ergonômica? Não, tem que ser por um especialista ergonômico, né? Primeiro que o técnico não pode dar laudo, né? Então, laudo não pode. Vocês têm que dar, na realidade, o laudo, parecer, vocês não podem. Isso tem que ser um engenheiro, mas tem que ser um especialista, né? Então, assim, você pode sugerir, né? Como técnico de segurança, você pode sugerir. Existem várias atividades que podem ser feitas para minimizar isso. Assim, depende muito como vende o peixe, né? Se vender o peixe como uma imposição, e aí é mais complicado. Mas se for como uma recomendação, né? Aí fica um pouco mais simples. E aí, uma das alternativas seria o job rotation, né? Então, o funcionário ele trabalha um pouco numa atividade, depois ele vai fazer outra coisa, né? Ou, enfim, você pode fazer isso daí. Mas precisaria de um laudo de ergonômico, precisaria, né? Pegar um especialista nessa parte ergonômica. Normalmente, inclusive, essas questões ergonômicas, porque assim, é, uma das coisas que ajuda é se você aplicar uma técnica, né? Um método de análise ergonômica da tarefa. Então, se você aplicar uma técnica, isso ajuda bastante. De repente você Uma não consegue dar. técnica. Seria então um É, jeito de pegar na peça, meio que isso? que existe métodos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Técnica de análise ergonômica. Tem vários métodos, né, do trabalho. Vamos ver, vamos ver se a gente acha aqui. Leva os padrões, vamos ver se a gente acha aqui. Metodologia para aplicação de uma análise. A BEPRO, ele traz uma aqui. Bases técnicas para a metodologia de análise ergonômica. Deixa eu ver. Eu já vi alguma coisa, mas eu não lembro. Metodologia de análise ergonômica. Então, aí tem que dar uma pesquisadinha, né? Mas existem algumas técnicas internacionais, né? Análise ergonômica do trabalho. Deixa eu ver se ele fala aqui. Bom, olhando muito rápido assim fica difícil. Mas existem algumas técnicas, algumas metodologias de procedimentos. Deixa eu ver se ele põe aqui. Detalhamento, coleta, resultado, detalhamento. Aqui não está colocando. Mas existem umas metodologias internacionais. Eu não sei se a NIOSH tem alguma coisa, eu acho que ela deve ter, para fazer base de metodologia ergonômica. Contextualização, conceituação, teoria. Deixa eu ver se ele põe aqui. Roteiro para nós, exemplo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Ó, roteiros para execução de uma análise ergonômica já vem sendo desenvolvido desde a década de 70, alguns dos quais, por sua simplicidade e eficácia, se converteram em modelos que serviram de base para outras propostas metodológicas, como é o caso do modelo LEST, não sei se é LEST ou LIST, eu acho que é LEST mesmo, desenvolvido na França, né? Cita pelo menos mais 11 métodos, INSHT, método RNUR, método MAFRE, método AET, método Polytechnic, Ergos, método Ergonomics Workplace, ANSI, IBV, RULA
e OAS, né? Então, eu não sei se aqui ele vai falar de todos os métodos, provavelmente não, ele deve trabalhar com um só. De qualquer forma, é legal especializar em ergonomia, porque você começa a desenvolver e aprende a usar essas ferramentas, né? E você vai saber qual que é a melhor ferramenta, qual que é mais apropriada, né? E aí, uma vez que você pega, deixa eu ver, vamos pegar aqui o método Rula. Eu não sei se você tem. Quando você trabalha em consultoria, é legal, porque às vezes tem um pessoalzinho que desenvolve esse trabalho, né, de ergonômico, é bem legal. Então, Rula, método Rula, vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. Não sei. Ctrl V. Eu vou passar isso aqui, eu achei legal, acho que seria bacana. Já que você perguntou, eu vou deixar aqui no chat da reunião, só que você tem que tirar que depois ele é um artigo bem legal para vocês darem uma olhadinha, né? Ó, aqui é um videozinho que fala sobre esse método, tá vendo? E, bom, tem que aplicar, né? Método Rula e OAS aplicado, tá vendo? Tem alguma coisa. Aqui é um texto de uma aqui na Associação Brasileira de não sei o quê. Olha lá, esse método, aplicação do método Rula. É legal, aí dá para você embasar a tua teoria, entendeu? Porque a gente tem que, na realidade, sempre usar o método, sempre que possível, para a gente poder, assim, não ser muito questionado, né? Aqui, método, tá vendo? Aqui vai falar um pouquinho do método, aqui, ó. Então avalia-se o braço, antebraço, pulso. Aí tem que ver para que cada método é indicado, né? Porque não necessariamente o método serve para tudo, né? Então, às vezes tem que ver a análise da tarefa, ver qual é o método que melhor se aplica de análise, aplica ele, vê o resultado, e aí no final do método ele vai te falar se existe um problema ergonômico ou não, né? Vendo? Aí tem aqui, ó, total de postura do pulso, tal. Depois você vai comparar isso daqui com o resultado final, que nem sei se tem aqui, né? Chega do pescoço, as pernas. Olha lá, pontuação final. Nível de ação, aqui, ó. O resultado final está aqui, ó. Valores entre 1 e 2, postura aceitável e não mantida ou repetida por longos períodos. 3 e 4 indicam necessidade de investigação mais detalhada. Valores entre 5 e 6 indicam que a investigação e mudanças devem ocorrer brevemente. Valor 7 indica que a investigação e mudanças são requeridas imediatamente. Entendeu? De repente você aplica o método, chega 1 e 2, beleza. Não tem problema ergonômico. É isso. Tá? Obrigado, professor. Imagina. Eu acho que, não sei se com o Bocato, quando vocês vão ver né, ergonomia, se ele vai trabalhar essa questão de método, eu não sei. Né? Eu não domino os métodos, honestamente, eu teria que aprender um pouco também para poder passar isso para vocês. Tá? Gente, é isso. Se vocês tiverem mais alguma coisa, fiquem à vontade. Caso contrário, um bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Boa noite, professor. Tchau, Maria Juliana. Boa noite. Para a apresentação.